Prezados amigos, boa noite. Dando sequência à atividade de atendimento fraterno da Casa de Miramês, vamos falar mais um capítulo do livro Renovando Atitudes com o tema Estado Mental. Reforço a todos que o autor é Hamed e o livro é psicografado pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto. E o trabalho de Hamed, juntamente com Miramês, enfoca quesitos de mente e de consciência. Uma frase que a gente sempre utiliza como um preceito ou um conceito inicial do autor é que nós não sentimos errado, mas sim interpretamos errado. E tais logísticas também batem de frente com algumas frases ou palavras do Evangelho segundo o Espiritismo. O de hoje é o capítulo 11, item 11, que já foi discutido anteriormente, no qual se fala: o egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. E o autor Hamed começa com duas palavras, Maya e Nirvana. Quando ele fala em Maya, ele diz a primeira frase do seu capítulo, citando da seguinte forma: para que se atinja a espiritualidade, afirmavam as antigas religiões do Oriente, seria preciso que o homem se apartasse do Maya. E o que é esse Maya em si? As ilusões da existência, do nascimento e da morte. Essas ilusões bem presentes no nosso dia a dia. Ilusões essas que muitas vezes nos levam à depressão, à ansiedade, a fobias, a desavenças, ao apego à matéria, ao apego a mamon, ao dinheiro, e outras situações que geram dor e sofrimento. E para que a gente conquiste o Nirvana, que é o reino dos céus, ou a evolução, a libertação, certo? A gente teria que se aniquilar ou deixar de lado o nosso ego, essa nossa célula principal da nossa existência, porque muitas vezes o ego em si, ou essa individualidade exaltada, muito normal na sociedade de hoje em dia, em que as pessoas vivem por si e os outros que fiquem para lá, certo? Muitas vezes distraída pelas fantasias do mundo, são fatores interessantes que serão discutidos e falados não só hoje, mas em outros capítulos do autor. E ele cita Jesus, que sempre em sua fala, no qual ele diz que para que a gente atinja o reino dos céus, é preciso que a gente acabe se despojando, do egoísmo, o terrível adversário do progresso espiritual. E o ego e egoísmo, essa idolatria ao ego, a essa individualidade em que eu não penso muito no outro, só penso em mim, gera realmente distorções e problemas seríssimos no convívio em sociedade. E outro ponto interessante é abandonar todo o personalismo. E ele cita aqui algumas vias para se alcançar a iluminação, e são 3. Primeira coisa, ou primeira palavra, perdão, é a mansuetude. Aí eu pergunto, a nossa sociedade hoje é mais pautada em pessoas mansas e pacíficas? Será? Humildade. É comum hoje em sociedade as pessoas terem humildade? Simplicidade. É normal hoje? No meu familiar, no meu social, no meu laboral, no trabalho. E esse egoísmo e esse orgulho tem a sua fonte no sentimento natural, que é o instinto de conservação. Eu preciso me conservar, preservar, manter as minhas forças, a minha economia, o meu modus operandi, e utilizo desse orgulho, desse egoísmo, desse orgulho. Lembra que o orgulho e a vaidade são grandes chagas da humanidade. E todos os instintos têm sua razão de ser e sua utilidade. Como a gente vai falar nos próximos slides, certo?
e algumas coisas ou algumas situações são bem justificáveis. Como eu vou citar de acordo com a fala de Hamed. E a moderna psicologia? Ele cita aqui que a atenção voltada para que essas pessoas entrem em contato com a realidade e terminem com suas ilusões, que são causas da distorção de sua visão e percepção de si mesmas em relação às outras. Eu vejo muitas dessas ilusões muito perceptíveis nos meios sociais ou nas redes sociais. As pessoas observam, veem aquela felicidade, aquela alegria, aqueles objetos. É interessante. Muitas situações em que a gente distorce e às vezes a gente entra no processo de adoecimento. Porque inveja também está intrínseca a tal fator, essas ilusões. E o mal das religiões orientais era tudo que impedia as almas de atingir o estado de bem-aventurados. E nessas religiões, onde se tem, certo, um apego a falsas ilusões, a gente tem que ter muito cuidado. Posso citar alguns exemplos aqui. O homem-bomba, que acaba ceifando sua vida na ilusão de encontrar inúmeras virgens do lado de lá e o reino dos céus do lado de lá. Essas ilusões que muitas vezes são pregadas. Ou se eu pagar um valor X, eu estou pagando minha entrada no reino dos céus, a uma determinada religião. Tudo que a gente só vai entender com o decorrer do tempo, com o nosso modo de estudar, de entender e sair um pouco da nossa ignorância. Certo? Também conceituando como Nirvana o reino dos céus, né, conforme diferentes denominações ou crenças religiosas, porque o reino dos céus difere muito de determinadas religiões. E existe até bate-boca com relação a isso. Certo? E ele complementa aqui que é realmente a ilusão de satisfazer os próprios interesses em detrimento dos interesses dos outros que caracteriza o estado de egoísmo. E a gente sempre confunde. É tão interessante o homem que os interesses dele batem frente até com quesitos religiosos. O interesse da minha religião é mais importante do que a sua e eu vou denegrir sua religião. É mais ou menos nesse sentido. E vou perseguir sua religião, e vou perseguir a sua cor, e vou perseguir seu status, e vou perseguir seu modo de falar, eu vou perseguir sua opção sexual, eu vou perseguir seu jeito de andar, seu jeito de falar, seu jeito de se comportar. É interessante tudo isso. E quando eu tenho essas ações, eu sou uma pessoa egoísta, né? Que carrega um conjunto de enormes ilusões, que acaba me tirando do senso de realidade, de uma compreensão mais acurada de tudo e de todos. E às vezes eu fico só, porque as pessoas se afastam de mim, eu não entendo por que está acontecendo isso. E eu esqueço do livre-arbítrio do outro, porque o outro tem o livre-arbítrio de decidir o que ele bem quer. Aí vem o tal eu, né? Em que é normal de muitas pessoas, principalmente do brasileiro, que o brasileiro às vezes ele é muito difícil. Não devo ser contrariado. Eu preciso controlar os outros. Sou dono da verdade. Minha política é essa. Nunca poderia ter acontecido isso comigo. Então, são tudo atitudes ilusórias herdadas por nós, né, de crenças despóticas e prepotentes. Atualmente, algo que me chama muita atenção é a guerra que está se travando em termos de políticos. Situações em que está atrapalhando muitos convívios familiares, porque o culto ao eu sou o certo, minha política é a certa, meu político é o mais certo. Isso é algo que se merece refletir, porque em termos gerais a gente precisa entender sempre o lado do outro, mas a gente não entende, a gente vive essas ilusões. Tudo para mim, tudo gira em torno de mim.
E esse interesse individualista são requisitos de animalidade que transita ainda em nós, certo? Em priscas eras, até de nossas encarnações passadas. E quando a gente coloca o instinto no contexto do mundo animal, a gente vê conservação e preservação. É claro que um gato vai caçar um beija-flor para nutrir os filhotes dele. Um leão ele vai caçar para nutrir as suas crias, não por orgulho e vaidade, certo? E não devem ser esses animais ser considerados como egoístas e cruéis, pois somente colocam em prática os mecanismos atávicos de sua criação, fruto da própria natureza, certo? E tem também um impulso egóico natural, né? Em quase todas as crianças que elas querem a atenção dos pais, como querer ser o centro de tudo. Porque no processo de formação da psique dela, isso acaba sendo algo normal, tá certo? É natural e compreensível o aparecimento desse impulso egóico na criança. Né? O medo de perder suas satisfações, cuidados, compensações psicoemocionais faz com que a criança, nessas condições, use o instinto de preservação a fim de conservar o carinho, o afago e o amor, antes somente voltados para ela. E agora tem um irmãozinho que está ocupando espaço e ela começa a querer, o brinquedo é só meu, o cachorrinho é só meu, mas isso é natural. Ela está em processo ainda de maturação, né? E o denominado ciúme ou egocentrismo infantil não poderá ser considerado anormal, desde que não torne de proporções alarmantes, porque isso pode acontecer. E quando chega a um processo patológico, de querer agredir o irmão, de querer agredir os pais, aí precisa dialogar, tá certo? E ele complementa aqui que é uma reação natural diante de situações verdadeiras ou imaginárias, de perda de afeto, podendo existir sutilmente disfarçado ou claramente demonstrado. Só complementando, tá certo? Aí vem outro ponto importante que ele coloca aqui, aperfeiçoamento ético-moral. Nas criaturas que desenvolvem seus primeiros passos no aperfeiçoamento ético-moral, a tendência egoística é um estado instintivo, próprio do seu grau evolutivo, e não um defeito de caráter incompreensível, nem uma imperfeição inexplicável da índole humana. A pessoa ainda está no processo, né? Ela vai tropeçar, ela vai cair e ela vai entendendo. Então, no começo realmente tem esses problemas que precisam ser entendidos. Esse sentimento encenado em seus justos limites, até que é bom, porque a pessoa começa a entender, ela começa a refletir. Agora se torna um exagero como é algo que ele considera aqui sendo algo mal e pernicioso, certo? Isso não precisa nem explicar, porque egoísmo, inveja, egocentrismo divide, afasta e a gente acaba sempre ficando só. Como o feto necessita por determinado tempo do cordão umbilical ou mesmo da placenta para sua manutenção, assim também a humanidade transformará gradativamente esse impulso inato e ancestral adquirido através dos séculos e séculos na luta pela sobrevivência dos estados primitivos da vida. Essa mesma unidade absorverá no futuro atitudes mais equilibradas e coerentes com seu patamar evolutivo, aprendendo a usar cada vez melhor seus sentimentos, antes somente instintos, né? E a gente vai entendendo, gente, com o tempo, né, com dor e sofrimento, quando a gente começa a ver e perceber, quando a gente transforma carências em competências, começa a evoluir, quando a gente começa a sair da escuridão, certo? Do nosso lado sombra, a gente vai entendendo. E, por fim, ele coloca aqui nesse slide a seguinte frase, né? O egoísmo existirá por determinado período de tempo das criaturas até que elas consigam se conscientizar que a atitude de lavar as mãos de Pôncio Pilatos, isto é, consideração excessiva aos seus interesses pessoais, agindo arbitrariamente, trará sempre desilusões e obstrução na percepção do mundo em que vivemos. Tomem cuidado. Tentem sempre se colocar no lugar do outro. Quem sofre, muitas vezes, a gente tem que perceber o lado do sofrimento dele. Evitar julgamentos,
ter cuidado com conselhos ou sermões. E quando a gente se coloca no lugar do outro, entende o livre-arbítrio do outro, respeita a opinião do outro, deixa de lado o nosso egoísmo e percebe que a gente é uma grande teia e uma grande família universal, a gente vai se libertando, certo, de Maia, e vai aos poucos adentrando na liberdade que é o Nirvana. E o exemplo do Cristo, né? O exemplo do Cristo nos transfere a uma ampla realidade de que o amor é a única força capaz de trazer lucidez e equilíbrio no relacionamento conosco e com os outros. E quando a gente tem lucidez, a gente sai da escuridão, a gente começa a sair da ignorância, a gente começa a perceber que o que causa dor e sofrimento muitas vezes é um livre-arbítrio que a gente está tendo e que a gente precisa mudar e renovar nossas atitudes. E todas as segundas-feiras, quando a gente dialoga determinados pontos, vem para que se tragam reflexões positivas e para que nós todos tenhamos a possibilidade de fazer um novo começo em nossas vidas. Eis o antídoto contra o egoísmo: não fazer aos outros o que não gostaríamos que os outros nos fizessem, certo? Toda ação gera uma reação. Deixo aqui minha gratidão, lembrando sempre uma observação importante do Evangelho no Lar, que sempre vai nos ajudar e auxiliar a nos libertar desse nosso egoísmo. Vamos dedicar pelo menos um dia da semana ao culto ao Evangelho do Lar para que Jesus possa pernoitar em nossa casa ou estar conosco nesse momento. Então vamos preparar essa mesa, colocar água pura, abrir o Evangelho, estender a mensagem de fé, enlaçar a família em oração, que Ele virá em visita. Peço a todos que entendam determinadas palavras que foram ditas hoje. Agradeço pela possibilidade de terem me ouvido. Agradeço a Hamed também pela palavra amiga descrita neste livro enriquecedor. E que Deus nos ilumine, nos proteja e nos livre de todos os males, dentre eles o nosso egoísmo. Uma boa semana, muita paz, muita luz e que o amor esteja presente em nossas vidas. Que assim seja.